Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a teoria ondulatória e o efeito fotoelétrico. Então, começando pelo modelo ondulatório para as radiações eletromagnéticas, em 1860 o físico James Maxwell ele estabeleceu a sua teoria para o fenômeno eletromagnético. E ele supôs que o fenômeno eletromagnético seria uma propagação conjunta de campos elétricos e magnéticos oscilantes no espaço e no tempo. Então, já sabia-se, nessa época, que a variação de um campo elétrico era capaz de gerar um campo magnético, e também que a variação de um campo magnético era capaz de gerar um campo elétrico. Então, Maxwell imaginou que a variação desses dois campos em conjunto, em um mesmo espaço, em um mesmo tempo, nessa variação, um campo seria capaz de sustentar a existência do outro. E que se esses dois campos estivessem se propagando ao mesmo tempo, em um mesmo espaço, isso constituiria o fenômeno eletromagnético, seria a própria radiação eletromagnética. Né? A luz ou as radiações eletromagnéticas seriam constituídas pela variação de campos elétricos e magnéticos no espaço e no tempo. Então, a partir disso, Maxwell desenvolveu as suas equações, para a sua teoria, 4 equações. São 4 equações muito importantes, inclusive, no estudo desse fenômeno. E, a partir de suas equações, ele conseguiu calcular o que seria a velocidade de uma radiação eletromagnética no vácuo, antes mesmo de saber que a luz era uma radiação eletromagnética. E ele chegou na velocidade de aproximadamente 2,99 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, um resultado, nesse caso, bem próximo do que a gente conhece hoje como sendo a velocidade da luz. Então, a teoria que Maxwell desenvolveu foi muito bem vista na época e bem aceita até os dias de hoje para o modelo ondulatório das radiações eletromagnéticas. Então, segundo a teoria ondulatória para as radiações eletromagnéticas, a energia de uma onda ela depende somente de sua amplitude e não depende nem da frequência e nem do comprimento de onda. Então, aqui ao lado nós temos uma esquematização do que seria mais ou menos a teoria proposta por Maxwell. Então, a gente consegue enxergar em vermelho a variação de um campo elétrico no espaço e no tempo, e em azul a variação de um campo magnético no espaço e no tempo. E pela superposição desses dois campos, isso constituiria a radiação eletromagnética. Ela seria formada por esse modelo. Então, já que se trata de um modelo ondulatório para as radiações eletromagnéticas, então vale a equação fundamental da ondulatória, que diz que a velocidade de uma onda é o produto entre o seu comprimento e a sua frequência. Nesse caso, como se trata de radiações eletromagnéticas que se propagam na velocidade da luz, a velocidade é a própria velocidade da luz. Então, nós temos a velocidade da luz, seria o comprimento da onda eletromagnética vezes a sua frequência. Então, aqui nós temos um espectro eletromagnético que seria uma organização das ondas conhecidas, tanto em termos do seu comprimento como da sua frequência. Então, se a gente observar as frequências dentro da região entre 10 elevado a 15 e 10 elevado a 14 Hz, nós temos mais ou menos o comprimento da luz visível, que é a frequência da luz visível, que é a região desse espectro que nós conseguimos enxergar com os olhos, tanto do violeta até o vermelho e seus respectivos comprimentos de onda. As frequências abaixo do vermelho são chamadas de infravermelho. São ondas que possuem um alcance maior porque possuem um maior comprimento de onda, mas em compensação elas possuem uma menor frequência, então elas oscilam menos. No caso são as ondas infravermelho, as microondas, as frequências de rádio e por aí vai. Acima da região do violeta, nós temos
a ultravioleta, os raios X e os raios gama, que são frequências de onda já muito altas, ou seja, são ondas que oscilam bastante, porém elas possuem um alcance menor devido ao seu menor comprimento de onda. Falando um pouco agora sobre o efeito fotoelétrico, né, o primeiro físico a constatar esse efeito foi o físico Rudolf Hertz, né? E ele constatou em 1887 que, ao incidir uma radiação eletromagnética sobre uma placa metálica, essa placa ela ficava positivamente carregada. Então, existiam algumas hipóteses para explicar esse fenômeno, né? Uma delas, por exemplo, seria que a radiação eletromagnética incidente, ou a luz incidente sobre essa placa, estaria carregando prótons e transferindo prótons para essa placa, e dessa forma ela ficaria positivamente carregada. Porém, essa é uma hipótese pouco provável, porque fenômenos que envolvem a transferência de prótons são fenômenos que envolvem grande quantidade de energia e que só acontecem em instâncias específicas no universo, como em algumas estrelas e outros fenômenos do tipo. A outra hipótese seria de que, com a incidência dessa radiação eletromagnética sobre a placa, elétrons estariam sendo ejetados dessa placa. E essa seria a hipótese mais provável, porém Hertz não explicou esse fenômeno, ele apenas constatou. Então, na tentativa de explicar esse fenômeno e de tentar entender o que estava acontecendo, vários cientistas da época se juntaram e montaram vários experimentos, né? Aqui a gente tem uma simplificação, mais ou menos, de alguns experimentos que foram feitos à época, né? Então, aqui a gente tem uma placa P1, que seria a placa onde seriam incididos os raios, né? A radiação eletromagnética ou a luz, né? E uma outra placa P2, também do outro lado, um circuito ligando essas duas placas e um gerador ligando esse circuito. Então, qual que era o objetivo, né? A radiação, ao incidir na placa P1, ela faria com que elétrons fossem ejetados dessa placa P1. E esses elétrons iriam percorrer esse caminho em direção à placa P2. E, ao chegar na placa P2, como há um circuito conectando essas duas placas, esses elétrons eles seriam forçados a percorrer esse circuito e voltar para a placa P1. Então surge aqui uma corrente eletrônica de P2 até P1. Então aqui monta-se um ciclo, né? Os raios incidem na placa, elétrons são ejetados da placa, percorrem um circuito e retornam à placa e repetem o mesmo ciclo sempre, né? O motivo de se ter um gerador nesse circuito e da placa positiva ter sido propositalmente ligada do polo positivo ter sido propositalmente ligado à placa P1 e o polo negativo propositalmente ligado à placa P2 é que, dessa forma, cria-se um campo elétrico entre essas duas placas, em direção à placa negativa, saindo da placa positiva para a placa negativa. Esse campo elétrico ele vai produzir uma força de repulsão nesses elétrons, né? A gente tem a equação do campo elétrico uniforme, U é igual a E vezes D, onde D seria a distância entre essas duas placas P1 e P2, U seria a diferença de potencial do gerador e E seria a intensidade do campo elétrico entre essas duas placas, né? Como se trata de uma partícula negativa, um elétron, então a força elétrica, vou simplificar para ficar mais visível, como se trata de uma partícula negativa, a força elétrica tem direção oposta à direção do campo elétrico. Aqui seria o campo elétrico e aqui seria a força elétrica. A partícula se movimenta no sentido de P1 para P2, aqui está a velocidade da partícula, então a força elétrica seria uma desaceleração para esses elétrons.
né? Como a força elétrica é o produto entre a carga e o campo elétrico, ao se modificar o potencial desse gerador, consegue-se controlar a intensidade dessa força elétrica nesses elétrons. E dessa forma é possível estudar a velocidade desses elétrons nesse experimento. Então esse é o motivo do circuito ser organizado dessa forma e de se ter um gerador aqui controlando todo esse circuito. Então, diante disso, foram feitos vários experimentos modificando as características dessa radiação eletromagnética incidente. Então, modificou-se tanto a intensidade da radiação eletromagnética, como também a sua frequência. E foram observadas características muito interessantes nesse circuito. Bom, a primeira delas é que constatou-se que, ao se aumentar a intensidade da radiação incidente na placa P1, a quantidade de elétrons ejetados aumentou, enquanto que a velocidade desses elétrons permaneceu a mesma. Então, conclui-se que a intensidade da radiação incidente em uma placa ela é diretamente proporcional à quantidade de elétrons que são ejetados. Porém, ela não modifica a energia cinética desses elétrons. Então, quanto maior for a intensidade da radiação, mais elétrons são ejetados, porém, sempre com a mesma velocidade. E constatou-se também que, ao modificar a frequência dessa radiação eletromagnética, a quantidade de elétrons ejetados era a mesma, porém os elétrons eles saíam com energia cinética maior. Então, constatou-se que a frequência de incidente ela é diretamente proporcional à energia cinética do elétron ejetado. Ou seja, ao se aumentar a frequência, a quantidade de elétrons ejetados é a mesma, porém os elétrons saem com energia cinética maior. E dessa forma conseguiu-se relacionar tanto intensidade como frequência ao efeito fotoelétrico, a esse fenômeno fotoelétrico. Então, falando um pouco sobre a explicação para esse efeito fotoelétrico, esse efeito ele foi explicado em 1905 pelo físico Albert Einstein, né? E para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein considerou a energia como sendo quantizada em pacotes, ou seja, ele retornou na teoria de Planck, de Max Planck. Max Planck já tinha proposto que a energia ela seria quantizada em pacotes de números inteiros e seria dada por essa relação, onde a energia seria o produto entre a constante de Planck e a frequência da partícula incidente, né? Então, a energia de um fóton, que é a partícula nesse caso, seria a constante de Planck vezes a frequência da radiação. Então, dessa forma, Einstein ele modificou o entendimento a respeito da radiação eletromagnética. Então, contrapondo-se à teoria ondulatória, Einstein entendeu que a radiação eletromagnética ela seria não uma onda, mas sim um feixe de partículas denominadas fótons. E, a partir disso, ele propôs que parte da energia do fóton absorvido por um elétron é usada para livrá-lo dos cátions do metal da placa. E essa energia é denominada função trabalho. E a energia que resta é a energia cinética do elétron ejetado. Então, essa seria a equação do efeito fotoelétrico. Então, se a gente tem uma placa e incide nessa placa uma luz, uma radiação, a gente percebe que um elétron é ejetado dessa placa, né? Então, a energia que incide aqui seria a energia do fóton, né? A energia incidente. Uma parte dessa energia é utilizada para quebrar as ligações internas da placa entre prótons e elétrons. E uma vez que essa ligação é quebrada, a outra parte da energia do fóton que incide vai ser a energia cinética com que esse elétron é ejetado da placa. E isso é representado por essa equação, onde a energia cinética do elétron ejetado é a energia do fóton incidente menos a energia utilizada para quebrar as ligações internas, que seria a função trabalho.
Bom, estudando um pouco o gráfico da energia cinética do elétron em função da frequência associada ao fóton incidente, a gente percebe a existência de uma frequência mínima para que esse elétron ele consiga sair com uma determinada velocidade, para que ele seja ejetado da placa, né? E dando uma olhada novamente na equação do efeito fotoelétrico, a gente pode substituir a energia do fóton através da equação de Planck. A energia do fóton seria a constante de Planck vezes essa frequência do fóton incidente, né? Então, a gente percebe que se a energia do fóton, se a energia incidente for exatamente igual à função trabalho, a energia cinética vai dar zero. Ou seja, seria a energia mínima para quebrar as ligações. Então, o elétron ele seria extraído da placa, porém, ele sairia sem velocidade da placa. Ou seja, a energia cinética seria zero. Então, percebe-se que existe uma frequência mínima para que a energia cinética comece a aparecer, ou seja, para que o elétron ele saia da placa com energia cinética. E se a energia do fóton incidente for menor que a função trabalho, o que acontece é que a placa ela sofre apenas um leve aquecimento, seria alguma coisa semelhante ao efeito Joule, porém nada acontece, nenhum elétron é ejetado nesse caso. Então, agora resolvendo uma questão sobre esse assunto, a questão diz: uma radiação monocromática com um comprimento de onda 600 nanômetros e uma potência de 0,54 watts incide em uma célula fotoelétrica de sódio cuja função trabalho é 2,8 elétron-volts. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de fótons por segundo que se propaga na radiação e a frequência de corte para o sódio. Então, primeiro, é preciso lembrar da equação de Planck, né? A equação também utilizada por Einstein no seu efeito fotoelétrico, que diz que a energia de um fóton é o produto entre a constante de Planck e a frequência da radiação incidente, né? Porém, como aqui trata-se de uma radiação monocromática incidindo sobre a placa, né? Então, em vez de se ter a energia de uma única partícula, nós temos a energia de um feixe de partículas, né? Então, se a energia de uma partícula é dada pela relação H vezes F, então a energia de um feixe vai ser o número de elétrons do feixe vezes HF, ou seja, o número de elétrons vezes a energia de cada elétron. A gente pode substituir a energia do feixe pela relação potência vezes o tempo. Essa é uma relação já conhecida, em que a energia é a potência vezes o tempo. E a frequência, lembrando da equação fundamental da ondulatória, ela pode ser escrita em termos da velocidade de propagação da radiação e do comprimento de onda. Nesse caso, como estamos falando de fótons, é a velocidade da luz. Como a questão pede o número de fótons por segundo ou por tempo, a gente reorganiza essa equação de forma que tem-se o número de prótons no intervalo de tempo e ele é dado por essa relação entre o produto da potência e o comprimento de onda dividido pela constante de Planck e a velocidade da luz. Então, substituindo os dados que a questão nos fornece, a potência é 0,54 watts, o comprimento de onda seria de 600 nanômetros, a constante de Planck 6,63 vezes 10 a menos 34 e a velocidade da luz 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Chega-se no resultado de aproximadamente 1,63 vezes 10 elevado a 18 fótons por segundo. A segunda parte da questão pede a frequência de corte para o sódio. Então, a frequência de corte seria uma frequência necessária para neutralizar totalmente a velocidade desses elétrons que são ejetados da placa com a incidência da radiação. Então, a gente tem que levar em consideração que se os elétrons eles serão totalmente cortados, ou seja,
a sua velocidade será zero, então a energia cinética será igual a zero. Então, temos energia cinética igual a zero, e lembrando da equação do efeito fotoelétrico, a energia cinética ela é a energia do feixe de elétrons incidente menos a energia para quebrar as ligações internas, que é a função trabalho. Passando para o outro lado, a função trabalho, nós temos que, na frequência de corte, a energia do feixe ela tem que ser exatamente igual à função trabalho. Ou seja, a energia mínima mesmo para arrancar o elétron de uma placa. Escrevendo essa frequência dos feixes pela equação de Planck, escrevendo essa frequência em função da constante de Planck, escrevendo a energia dos fótons em função da constante de Planck e da frequência do corte, nós temos que a frequência do corte é dada por essa relação da função trabalho dividido pela constante de Planck. Substituindo os dados fornecidos pela questão, a função trabalho é 2,8 elétron-volts e cada elétron-volt possui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então faz-se o produto entre os dois, divide-se pela constante de Planck. E a gente obtém uma frequência de corte de aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a 14 Hz, que seria, no caso, correspondente à alternativa I. Comentando um pouco então sobre as aplicações práticas do efeito fotoelétrico, esse efeito ele é muito utilizado, as consequências desse efeito são muito utilizadas no nosso dia a dia, como por exemplo, em sistemas de abertura automática de portas, onde quando a pessoa passa por essa porta, o sensor detecta a incidência dos fótons em sua placa e, a partir da ejeção de elétrons, ele acaba ativando um circuito e faz com que essas portas se abram. E uma coisa parecida acontece também, por exemplo, com o sistema automático de iluminação dos postes de rua e de vias públicas. A partir da detecção de raios incidentes, eles recebem comandos necessários para ativar circuitos e acender ou apagar suas luzes. Então, aqui são as referências utilizadas para fazer esse trabalho. Foram utilizados os dois livros do tópico de física, tanto o volume 2 como o volume 3, na 21ª edição.